Obrigado pela participação de vocês nessa mais uma mesa, uma das últimas do Panorama. É uma mesa que eu acalentei bastante desde que eu pensei esse seminário. Marcelo e Rodrigo, é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, desde sempre. Eu posso dizer para vocês que vocês não estavam aqui na abertura, mas na abertura a gente estava aqui com autoridades, né? Estava com a Joelma, estava com o secretário de Cultura do Estado e também estava com o presidente da Fundação Gregório de Matos, que é uma espécie de braço da Secretaria de Cultura, também muitas pessoas da área cultural aqui. E eu, de uma maneira bastante amadora, eu posso dizer assim, na frente de vocês, mas eu mostrei aqui várias planilhas, vários gráficos, mostrando como o nosso mercado está em desarmonia, como o setor cinematográfico, como a gente está produzindo muitos filmes, isso já tem um tempo, a gente não tem escassez de recursos, a gente tem dinheiro para produção, a gente tem dinheiro um certo dinheiro para comercialização também, e a gente nunca pensa na exibição. E a gente está produzindo uma quantidade muito grande de filmes. Eu não sou necessariamente contra se produzir muitos filmes, eu acho que talvez não seja nem o problema, seja esse, mas o problema é que a gente produz filmes sem saber onde que eles vão ser exibidos. E a gente está abrindo mão, sobretudo, de um mercado que está aqui, que ele existe, é concreto, é o mercado das salas de cinema. E toda vez que a gente tenta aproximar o cinema brasileiro do público brasileiro nas salas de cinema, a gente esbarra na falta de uma visão estratégica para isso. Passados dias, nós tivemos uma mesa com os franceses aqui e a gente aprendeu, a gente escutou sobre a solidariedade entre os setores, que é uma coisa extremamente importante para eles. Não dá para pensar a produção sem pensar a exibição. A gente escutou que a política estruturante na França é muito antiga, começou em 47 e começou pela exibição, que eles acreditam que se garante a exibição, a gente tem o restante, a gente vai criando, obviamente, os dispositivos para manter a produção e a comercialização. E tudo isso com um desejo que a gente tem, nós da Exib, de criar verdadeiramente uma rede para o cinema brasileiro, mas uma rede que não fique para a gente pagar a conta. Todos os outros setores subsidiados e a gente, na verdade, se o filme dá, se o filme não dá, para os outros setores acaba não valendo tanto, não é nenhum problema exatamente, mas para a sala de cinema a gente fica com a conta. A gente quer, de fato, criar essa rede para o cinema brasileiro, mas que toda uma política seja estruturada nesse sentido. E, então, da forma como eu me debrucei desde o primeiro dia, nas planilhas, nos gráficos, eu acredito que vocês, com a experiência de vocês, com o tempo que vocês têm, lidando com o mercado, eu acho que a gente pode escutar de uma maneira muito mais rica hoje. Essa é uma expectativa que eu tenho aqui. E eu tenho essa pergunta que a gente vem fazendo desde o início, né? Como e quando o cinema brasileiro vai reconquistar o próprio mercado? Não sei se vocês possuem respostas, mas talvez vocês tenham ideias de como a gente pode caminhar nesse sentido. Então, vou agradecer bastante se a gente conseguir avançar nesse sentido também. Fiz todo esse preâmbulo, quero apresentar. O Marcelo Lima é consultor no setor audiovisual, cresceu no mercado de exibição, no qual seu pai fundou uma rede de salas de cinema com formação na área de TI, fundou a Tonks, empresa, a princípio, de soluções em gestão de banco de dados e marketing digital dedicado ao mercado cinematográfico. Como desdobramento dessa atividade, criou a revista e o portal Exibidor, e também a Expocine, reunindo profissionais de ponta a ponta de toda a indústria brasileira. Em 2020, assumiu, via Tonks, a operação do antigo Cinearte, tradicional espaço do Conjunto Nacional na Avenida Paulista,
para transformá-lo em cinema de showroom para a indústria. Agora, Cinemarquise. Em 2023, ampliou sua estrutura também para uma unidade em Poços de Caldas, o Cinemarquise Ultravisão. Recentemente, na eleição da Folha de São Paulo, em São Paulo, ganhou o prêmio pelo terceiro ano, segundo ano, quarto ano, pelo quarto ano consecutivo, de melhor som entre os cinemas de São Paulo. Peço uma salva de palmas aqui para o Marcelo, por favor. Rodrigo Saturnino, filme B, mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Atuou na indústria de audiovisual brasileira, ocupando cargos de direção na Empresa Brasileira de Filmes, Embrafilme, de 76 a 85, 86 a 87, e na Columbia Tristar Filmes do Brasil, entre 88 e 2018. Coautor, junto com Iafa Brits e Luiz Gonzaga Assis de Luca, do livro Film Business, O Negócio do Cinema, organizado por Adriana Das e Letícia de Souza. Pesquisador do Grupo de Literatura e Memória do Futebol, autor de Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de Futebol, uma história política do futebol brasileiro, de 22 a 87. RG Editores, 2022. Livro baseado na sua dissertação de mestrado. Com Paulo Sérgio Almeida e Cristina Cianes, é diretor do Filme B Comunicações, editora do Boletim Filme B, uma publicação semanal que apresenta os resultados de bilheteria no Brasil e no mundo. Além do boletim, a empresa disponibiliza ainda um serviço exclusivo, o Filme B Box Office Brasil, um banco de dados atualizado diariamente com informações detalhadas sobre a bilheteria de todas as salas de cinema do país. Esse serviço é destinado especialmente para empresas e profissionais da indústria. É muito bom falar com o Rodrigo por Zap, até porque ele tem uma linda foto do Pelé com Garrincha, assim, e também explica um pouquinho essa paixão e essa dedicação dele. Pois bem, começamos pelo Marcelo, por favor. Ele que joga. Você estava abrindo a água, ele olhou para mim e já mandou. Gente, boa tarde. Prazer estar aqui no Festival Panorâmico. Obrigado pelo convite, Cláudio. E um prazer enorme também ficar do lado do Rodrigo Saturnino, né? Uma das pessoas que eu também me inspirei bastante na minha carreira no audiovisual. Né? Respondendo à pergunta do Cláudio, né? O que fazer para o cinema nacional crescer, ou se ele tem alguma possibilidade de crescer num futuro, logicamente é uma pergunta bem complexa, né? Não há milagres, né? Não há soluções imediatas, planos miraculosos, né? Que a gente conseguiria uma resposta em 6 meses, um ano. Eu acho que é um processo longo, que depende de políticas públicas, precisa de resiliência de profissionais, de empresas, para a gente conseguir chegar em algum ponto, né? Eu acho que dá para enxergar o passado, tudo que já se fez pelo cinema nacional nos últimos 50 anos, principalmente nos últimos 20 e poucos anos, que desde a fundação da Ancine, né? Um dos maiores erros, na minha opinião, quando a gente enxerga em política pública recente, é a política da Ancine, não importa o gestor que tenha, né? Desde o primeiro presidente, que é o Gustavo Dall, né? E até o atual, o Alex Braga, e não é por má fé, não é por mau serviço de prestação deles, mas quando a gente olha em infraestrutura de cinema, a política de expansão do mercado de exibição é sempre focada em quantidade de salas. E isso eu acho que é um dos maiores erros que a gente tem em qualquer mercado. A gente tem que se preocupar em quantidade de locações, né, locais, e não quantidade de salas. Se a gente fizer um comparativo
no mercado brasileiro com o mercado mexicano, o mercado brasileiro tem mais localidades do que o mexicano. Só que o mexicano tem muito mais sala do que o brasileiro, né? Eu não tenho os números corretos aqui, mas o México tem praticamente 10 mil salas e o Brasil está em 3.500. Né? Então, você manter um filme em cartaz em um complexo com 8, 9, 10 salas, ele é muito menos pressionado do que você tentar manter um filme em cartaz num complexo de 3 salas, 2, aqui, né, 4 salas. Aqui é pior ainda, porque a gente trabalha, aqui vocês trabalham com cinema de arte, e cinema de arte precisa de carreira para ele seguir. Né? Então, a gente vê uma política pública sensacional na área de produção, chegar a níveis aí próximos de 200 títulos por ano, mas você não tem para onde escoar. Né? E não há milagre. Cada cinema é um ponto comercial que ele precisa fechar a conta. Existem alguns pontos subsidiados, né? Mas a grande maioria não tem subsídio nenhum. Tem que pagar aluguel, condomínio, luz e muitas outras contas. Né? As despesas fixas são altíssimas. Eu sempre faço uma comparação lógica na operação de um cinema que cinema e aviação são muito parecidos. Tem muitas despesas dolarizadas, né? Peças, projetores. O Ricardo acabou de fazer uma apresentação mostrando certas despesas. Na aviação a mesma coisa, né? O avião tem as suas despesas ali fixas e tudo mais. E quanto menor a taxa de ocupação, maior é o risco do negócio. Cada voo é uma sessão. Né? Cada sala dessa aqui a gente faz 4 voos diários e eles precisam estar o mais cheios possíveis. Né? Então, há uma dificuldade enorme de colocar as contas em dia. E então, a opção do exibidor é sempre escolher o melhor produto que está na praça. E a gente tem uma enxurrada de filmes sendo lançados toda quinta-feira. Dessa enxurrada tem que ser escolhido. 1, 2. Vou dar um exemplo da rede do Cine Marquise. Essa semana vai ser a primeira semana em 2 anos, eu acho, que a gente não vai entrar com nenhuma estreia. Porque os filmes tiveram um bom desempenho na semana passada. E a gente vai ter que cortar. Tem um filme da Disney, né, que esqueci o título do filme, em Operação Vingança. Né? É um filme do perfil até do Cine Marquise. Ele não vai entrar. A gente preferiu dobrar os filmes que estão em cartaz, entre eles até alguns nacionais. Né? Então, há toda uma dificuldade por falta de quantidade de salas. Né? Então, eu acho que essa é a grande primeira barreira. Né? Se é para falar de políticas públicas e falar de expansão do parque exibidor, primeiro, vamos aumentar a quantidade de salas dos locais que já existem em cinema. Aumentando essa quantidade de salas, você tem imediatamente espaço para você trabalhar com mais filmes. Aí, os nacionais teriam também espaço para isso, porque o que o cinema quer é ter mais produto. Né? E quanto mais salas, você meio que vira uma plataforma de streaming fora de casa. Né? Eu acho que, além disso, a gente precisa ter um investimento melhor distribuído na área de produção. A gente estava discutindo isso no almoço, né, com o pessoal de São João del Rei, e havia essa discussão. Para que gastar tanto com produções tão pequenas que jamais chegarão no cinema? É um processo. A gente jamais vai ter grandes diretores, grandes roteiristas, se a gente não incentivar os que estão começando agora. Então, a gente tem que investir com os pequenos. É importantíssimo isso. Produções baratas, fazer com que ele entre em cartaz já são outros desafios, mas que essa produção seja feita, e se ela presta ou não presta, se a gente vai aprovar ou não, aí é uma questão de gosto. Né? Sempre tem alguém apaixonado por algum título de filme. E às vezes a gente vai discordar bastante. Né? Se eu fizer uma pergunta para cada um aqui, cada um vai ter um filme predileto, e eu tenho certeza que vai ter pelo menos uma pessoa que vai discordar do filme predileto de determinada pessoa. É assim com qualquer produto audiovisual. E então, sim, precisamos ter esse investimento para projetos pequenos, mas precisamos ter investimento para projetos grandes, sejam privados ou sejam também de caminhos públicos. Né? E eu acho que há uma falta de compreensão nisso, né, entre produtores que querem recursos, não importam para qual tipo de filme,
e exibidores que querem que faça investimento em projetos grandes, que é uma certeza de resultado, né? Isso é um processo tradicional dentro de uma rede de cinema, de um circuito de cinemas que a gente tem no Brasil, que é isso, uma média de 3, 4 salas por complexo. É uma rotatividade muito grande, né? O México tem os seus desafios, tá, gente? O México tem um desafio muito maior, que é um duopólio. 98% das salas de cinemas estão na mão de 2 operações, Cinépolis e Cinemex. Então, o distribuidor sofre muito mais, porque se um não quiser, já perdeu metade do circuito. No Brasil, você consegue ter um compartilhamento disso. Então, cada mercado tem os seus desafios, mas veja aí, o México conseguiu despontar 3 grandes diretores que hoje nem mais filme mexicano faz, né? Estão ali em Hollywood, mantendo parte do circuito deles. E, lógico, um terceiro e último, se você quiser fazer sucesso, a produção nacional quer fazer sucesso, eu acho que tem que ter uma carreira, lógico, de projetos, um melhor que o outro, tentando alcançar novos resultados, né? É meio que uma espécie de fetiche, querer alcançar 1 milhão de tickets e tudo mais. Tem muitas outras formas de ganhar dinheiro com produção, né? Uma das coisas que eu acho uma das mais marginalizadas de todas. A gente tem a janela do cinema, tem a janela do VOD, né? do streaming, seja o pagamento direto, seja por assinatura, mas ninguém enxerga, eu que viajo bastante, ninguém enxerga os conteúdos que estão disponíveis nas companhias aéreas. Eu acabei de vir de uma viagem São Paulo-Salvador, e na minha biblioteca da companhia aérea não tinha um único filme nacional. Somente filmes estrangeiros, né? E ninguém pensa na regulamentação disso. E o quanto que produtores e distribuidores poderiam ganhar também com conteúdos disponíveis em áreas de companhias aéreas, né? Pelo menos na aviação doméstica, né? Eu sou a favor da aviação doméstica e da aviação internacional. Se tem rota para o Brasil, tem que ter X% de conteúdo de cinema brasileiro dentro da biblioteca de entretenimento das companhias aéreas, né? Então, há muito trabalho a ser feito e há um foco muito grande que o cinema é o vilão, que não passa o meu filme, eu, produtor, sendo que o cinema também tem as suas obrigações e também tem que ter outras formas, né? A gente está falando de regulamentação de companhia aérea e a gente nem viu ainda a regulamentação do streaming, né? Então, tudo isso atrapalha. E outra coisa também importante, antes eu fiz um slide, se a Diandra puder colocar no ar, é mais para finalizar, né? Mas antes de falar desse slide, até fugiu o raciocínio. Esqueci, gente. Se eu lembrar, eu vou passar para vocês explicar novamente. Mas o principal é a gente tem muito trabalho pela frente ainda, né? Não é algo simples do dia para a noite. Precisamos ter paciência e resiliência para a gente conseguir avançar. A análise que eu fiz aqui é coincidência, tá, gente? Eu estava tentando puxar uma frente de apresentação para vocês e há 2 meses atrás eu fui convidado pela companhia da Galinha Pintadinha, que eles estão com uma produção de um longa-metragem para a propriedade intelectual deles. Eles pediram para fazer uma apresentação, falar sobre cinema nacional, para convencer licenciadores, para eles, logicamente, também capitalizarem via produtos licenciados, né? E aí, numa análise que eu fiz, olha que incrível. Podemos ir para o próximo slide, por favor? Eu vou também virar, dar uma de Rodrigo e Cláudio, que acho que dá para enxergar melhor. Esse é um resultado, gente, 23, 24, tá? A gente fazer um comparativo de como foram as bilheterias ao redor do mundo, pós-greve de Hollywood e demais dificuldades. E esse é o resultado ao redor do mundo. Eu peguei aqui os principais mercados, né? Mercados altamente dependentes de cinema americano, com exceção da China, mas Argentina, México, Grã-Bretanha, podemos dizer ali, e Estados Unidos, né? Altamente dependente do mercado americano.
E o resultado é esse, né? A China fechou o comparativo de 23 para 24 com mais de 20% de déficit, né? Comparado com... Teve queda, né, de mais de 20%, comparado com o ano de 23. A Argentina, próximo de 20%. México e Grã-Bretanha, aí, próximo aí dos seus 5%. Estados Unidos foi lá de 2% a 3%. Né? Próximo slide, por favor. E o Brasil, crescimento de 10%. Né? E esse crescimento se deve particularmente pelo sucesso americano de Divertidamente e todos os filmes nacionais que a gente teve aí desde o começo do ano. Mamonas, Nosso Lar, Ainda Estou Aqui, ainda um pouquinho, um rabicho ali de Alta Compadecida, que entrou em 25 de dezembro, que a gente pode ver no próximo slide. A relação dos filmes, de 1 a 10. A primeira coisa que o pessoal vai falar, mas Ainda Estou Aqui está com 5.800, né? Mas aí a renda exclusivamente de 24. Né? Então tivemos Ainda Estou Aqui, Minha Irmã e Eu, Farofeiros, Nosso Lar, Alto, principalmente os 5 primeiros, né, que fizeram mais de 1 milhão de ingressos. E olha que interessante, se a gente for para o próximo slide, a gente consegue enxergar que desses 10 filmes, apenas 1 é original e 9 é baseado em alguma coisa. Seja baseado em um livro, seja uma continuação, seja em cima de uma banda musical, né, Mamonas e Evidências, é isso, né, Evidências em relação a uma música, Arca de Noé, a partituras do Vinícius de Moraes, né, HQ, né, a gente acha que só Marvel funciona, olha aí, top 10, tem uma HQ aí que é Mônica, né, o Príncipe Lu, que é esqueci o nome do youtuber. Como? Lucas Neto, né, então baseado numa frente do youtuber. Então, a força que de um sucesso paralelo, né, seja vindo de YouTube, seja de alguma música, seja de algum livro, para você ter mais chances de fazer sucesso. Né? Nada impede de qualquer um fazer algum produto nacional, um produto original. Né? É importantíssimo a gente ter produto original. Mas quando a gente fazer qualquer tipo de plano de negócio, colocar isso no cálculo. Né? Por que não fazer primeiro um livro, fazer um podcast, né, e contar a história, fazer sucesso para depois adaptar para o cinema, peças de teatro, né, como foi Minha Mãe é uma Peça, saiu de uma peça de teatro, para você depois chegar no cinema, né, porque para chegar a números, né, como 3 milhões, não é fácil. E se a gente olhar direito aí, 2 sucessos, né, se a gente lembrar do final do trimestre, sucessos de qualidade e de público, um de streaming, né, que é o Senna, e um de cinema, que é o Ainda Estou Aqui, são 2 produtos que não tiveram recursos públicos. Né? Então, para chegar nesse nível de não ter recurso público, com certeza a equipe que foi contratada é uma equipe muito bem gabaritada, que não tem mais essa necessidade. E investidores estão com coragem de fazer esse investimento para acreditar nisso, né, para colocar 10 milhões, 20, 30 milhões. Né? Então, a lição de casa que eu acho, eu não sou o dono da verdade, né, mas a lição de casa para o cinema nacional, eu acho que é política pública, aumentar a quantidade de salas por complexo, fato. Política pública para a produção, ter um grande percentual, uma grande parte da pizza, ir para novos produtores, para desenvolver essa turma, para um dia serem convidados por investidores para fazer grandes filmes, mas ter uma parcela para a produção de alto orçamento, não vou dizer alta qualidade, porque existem grandes filmes pequenos, né? Mas filmes com alto orçamento, para que tenha uma garantia também de fazer a roda girar. Esses 10% que a gente conquistou a mais em relação a 24, e é um dos pouquíssimos países que conseguiu essa façanha, foi graças ao cinema nacional. Né? Então, na minha opinião, há essa lição de casa. Né? Não sei se eu me delonguei demais, mas eu acho que ficou um pouco explanado.
Alô, boa tarde. Obrigado, Cláudio, pelo convite para estar aqui. Obrigado à EXIB por também me convidar e por organizar esse seminário. Sempre muito importante trocar ideias. E trocar ideias sobre um tema que a gente tem conversado muito ultimamente. Já estava ligado. Tá, agora sim. E trocar ideias sobre um tema que a gente tem falado muito ultimamente, que é a questão do percentual de ocupação de mercado do cinema brasileiro. Eu, uma vez comentando... Eu tenho uma apresentação, você podia botar também, vou ficar até em pé, porque para mim é mais fácil. Comentando com o Paulo Sérgio esse assunto, porque lá no Filme B, ele virou-se para mim e falou, mas de que market share nós estamos falando? As pessoas conhecem o market share? Eu me lembrei dessa conversa com ele quando recebi o convite, aceitei o convite para estar aqui, e aí comecei a pensar nisso e fui ver exatamente que percentual de ocupação de mercado o cinema brasileiro teve historicamente, desde quando começamos a coletar os números das bilheterias e fazer as estatísticas, ou seja, desde 1970, que foi 71, para ser exato, que foi o primeiro ano. Deixa eu ver se vai entrar a apresentação. Pois é, esse trabalhinho está focado em um conjunto de variáveis, mas com três segmentos importantes. Quer dizer, o número de lançamentos de filmes brasileiros, o público do cinema brasileiro e a participação de mercado que esses filmes tiveram ano a ano. Gente. Os valores estão em milhares, enfim, as fontes são ainda os velhos relatórios da Embrafilme, que eu salvei. Esses relatórios, infelizmente, não estão mais disponíveis, porque se perderam no tempo. Eu salvei alguns e levei para casa. Então, ainda tenho. E lá o nosso banco de dados do Filme B. O próximo, por favor. Aqui a gente vai ver a média anual de cada período. Eu separei esses períodos para ficar... Os períodos diferentes, às vezes, ficam difíceis a gente comparar e sem lembrar o que aconteceu especificamente em cada período. Então, nesse primeiro slide, a gente tem três períodos desde 1971 até 1986. O primeiro período é o período que antecede a criação e a consolidação da distribuidora da Embrafilme. E o cinema brasileiro teve, em média, por ano, 33 milhões e 800 mil ingressos, o público total 213 milhões. A nossa participação média nesses anos foi 16%, com uma média de 71 lançamentos por ano. O segundo período, que vai de 76 a 82, é o auge da distribuidora da Embrafilme. 76 é o ano de Dona Flor e Chica da Silva. Foi o ano que a distribuidora até quase que explodiu, porque não tinha estrutura, e, a partir daí, ela foi reformada e chegou ao ápice da sua performance. O público médio do cinema brasileiro naquele ano foi de quase 52 milhões, para um público total de 184.800 em média. Vocês reparem o seguinte, o mercado já estava caindo. De 76 em diante, até praticamente 1990, a gente viveu um declínio de mercado quase que ano a ano, com exceção de 1986. Por conta do Plano Cruzado, houve um aumento de consumo geral na economia e também no cinema, e ali houve uma reversão, mas voltou a cair a partir de 87. Mas o cinema brasileiro subiu. Esse percentual médio
foi a 28%, em média, por ano. E o número de lançamentos subiu também para 85%. Aqui tem duas observações interessantes. A primeira é que a Embrafilme lançava, em média, 30% dessa produção. Ou seja, desses 85 filmes em média, a Embrafilme lançou, em média, algo em torno de 25. Eu tenho na minha cabeça claramente o número de 26 filmes, que seria um filme a cada 15 dias. Ou seja, 70% dessa produção era comercializada por distribuidoras independentes. Independentes, enfim, de qualquer... independente do Estado ou independente de qualquer grupo de comunicação, porém muito ligadas aos grupos de exibidores. A UCB, do Grupo Severiano Ribeiro, tinha uma atuação fortíssima do Rio de Janeiro para cima, do Rio e Nordeste, Norte. Em São Paulo tínhamos a Sul, tínhamos a Havaí. Na verdade, havia poucas distribuidoras efetivamente independentes, uma grande em São Paulo, que era a Cinedistre, de Aníbal Massaini, e uma no Rio de Janeiro, que era a Ipanema, de Roberto Farias e Riva Farias. Essas outras empresas, no seu conjunto, lançavam 70% da produção nacional, que era uma produção muito baseada na pornochanchada. Até 1979, 1980, por aí. Né? A partir daí, já vivendo uma crise financeira em função da queda dos mercados, que, para quem não sabe, a principal fonte de receita da Embrafilme era o que hoje é o artigo 3 da Lei do Audiovisual, era uma participação no imposto de renda pago pelas companhias estrangeiras. E também na venda de ingressos e borderôs padronizados aos exibidores. Exatamente naquele momento, já é um período a partir de 79, a conjuntura do país começa a mudar, a ditadura militar vai perdendo fôlego, entramos no último governo militar, que foi do Figueiredo, do general Figueiredo. A Embrafilme começou a viver a seguinte situação. O mercado, como vocês veem, caindo em público, caindo em renda também. Começava a haver uma inflação, um processo inflacionário começou a crescer naquele momento. Inflação é uma coisa terrível para nós, terrível, terrível, terrível. Qualquer pico na inflação reflete no cinema imediatamente, muito rapidamente. Então, isso também começou a afetar. Com o relaxamento um pouco da ditadura, especialmente o fim do AI-5, que foi em dezembro de 78, os grupos exibidores começaram a questionar juridicamente o monopólio da empresa em vender borderô e ingresso padronizado, começaram a ganhar liminares e perder, portanto, a obrigação de comprarem os ingressos e os borderôs na Embrafilme. E esses grupos exibidores, muitos deles tinham distribuidoras que operavam no mercado e financiavam os seus filmes principalmente com o adicional de renda. Essa receita de ingresso e borderôs era usada fundamentalmente para financiar o adicional de renda, o prêmio adicional de renda, e que financiava aproximadamente 60% dessa produção independente. Independente a Embrafilme. Né? Então, começou a haver um grande questionamento, inclusive, de produtores dentro da Embrafilme e da própria direção da empresa também, de por que continuar pagando adicional de renda para grupos exibidores que questionam a receita que financia o adicional de renda e que usam essa receita para fazer filmes. Esse pequeno detalhe que usam a receita para fazer filmes foi esquecido, não foi considerado. A Embrafilme deixou de pagar o adicional de renda. E aí há uma outra coincidência da história, que é o seguinte: exatamente nesse ano, 79, 80, a censura afrouxou e começou a liberar
filmes que estavam proibidos, como Império dos Sentidos, Laranja Mecânica, Emanuele, ou seja, inclusive filmes pornográficos, filmes de sexo explícito. Essa produção da Boca, que até então estava fazendo aqueles filmes que eram muito vigiados pela censura, mas que eram filmes que tinha ali uma indústria, tinha ali um movimento de produção muito importante. E tinham diretores, como Walter Hugo Cury, que gostava de fazer filmes independentes, quase não aparecia no Embrafilme, Carlos Reichenbach, atrizes como Helena Ramos, filmes que faziam enorme sucesso. O próprio Massaíne, a Cinedistre, financiou vários dos seus filmes assim. Uma pequena parte dessa produção foi trabalhar com o Embrafilme. Uma outra parte saiu, simplesmente foi trabalhar com publicidade, com televisão, com outras coisas. E uma parte importante caiu direto no filme pornográfico. Direto. Então, já no final desse segundo período, especificamente 81, 82, a gente já tem uma presença muito importante, em termos de números, do filme brasileiro pornográfico. Esse filme custava muito barato, custava praticamente nada. Alguns filmes eram reeditados. Né? E houve, até o final de 87, mais ou menos, um boom de cinema pornográfico brasileiro nos cinemas das grandes cidades, aqueles velhos cinemas de centro, que começaram a ser afetados pela crise econômica e também por uma decadência, havia uma decadência física desses cinemas. Esse era um período que era impossível importar qualquer coisa. A dificuldade de substituir um projetor, de melhorar o som do cinema, era algo... É um período de profunda decadência do circuito exibidor brasileiro também. Então, esse não é um market share, inclusive, saudável. Não deixou nada, terminou mais ou menos nesse final aí, 86. Os filmes pornográficos continuam aí até hoje, de uma certa forma, mas virou nicho de mercado, foi também perdendo espaço. Nós chegamos no final de 86, 87, e a própria estatística parou, por problemas do, então, Conselho Nacional do Cinema. Então, daí a gente passa por um período que já é o período da lei do audiovisual. Você pode botar o próximo slide, por favor? Que já é o período de 95 para cá. Não só coincide com a entrada em vigor da lei do audiovisual, que é do final de 93, mas também a gente volta a ter estatísticas confiáveis. A gente não tem estatística confiável entre 86 e 95. Existe, elas estão aí, se vocês procurarem, vão achar, mas isso era uma coisa que a gente se reunia no final do ano e chutava. A gente sabia os nossos filmes, quanto cada um tinha feito na sua distribuidora, a gente somava e a gente especulava quanto é que o pornográfico tinha feito, porque a gente ia colocar o pornográfico, porque, afinal de contas, para você comparar com o período imediatamente anterior, tinha que ter pornografia. A partir exatamente desse período, a gente resolveu abandonar esse item. Nós vamos começar do zero, de novo. As primeiras estatísticas foram feitas, inclusive, pelo Sindicato dos Distribuidores do Rio de Janeiro. E a partir daí, o chamado cinema pornográfico sai da estatística, deixa de ser considerado para qualquer número no Brasil. Então, esses números não dá para comparar, né? Não dá para comparar esses 13, 7, 12% com os 28%, simplesmente porque esse aqui não tem cinema pornográfico, o outro tinha, fazendo muito, muito público. Então, a gente vê de 95 a 2001, que é o chamado período, a primeira retomada, com uma participação média de 7%, 24 lançamentos ao ano. Em 2002, entra em vigor a medida provisória 2228, que cria a Ancine. A Ancine se estabelece no final de 2001, se estabeleceu no final de 2001. E, nesse período, as empresas americanas começam a investir, né, no artigo 3º nas suas produções. Até então, até 2001, praticamente só a Columbia fazia isso.
não estávamos sozinhos nesse mercado. A partir de 2002, 2003, eles já começaram outras empresas, a Fox, a Warner, a própria UIP, a entrar no mercado. A participação cresce para 13%, o número de lançamentos sobe para 53, em média, por ano, e há uma subida importante de mercado. Isso também, aqui a gente tem um outro fator interessante, fundamental, que é o seguinte: exatamente esse período é um período de estabilidade econômica. Enquanto que o período imediatamente anterior, aquele que a gente não tem estatística, e mesmo a partir o que a gente tem ali no começo de 82, 81, o país quebrou em 82. De 82 a 94 foi dantesco. Quem lembra, dantesco. Uma crise econômica absurda que a gente viveu. O número de cinemas brasileiros e salas chegou a 900, gente. Menos de 1.000 salas o Brasil chegou a ter no início dos anos 90. Em 94, 95, com a estabilidade econômica, as empresas de multiplex anunciam que vão começar a abrir cinema no Brasil, e isso provoca uma revolução no setor. Uma revolução, diga-se, altamente saudável. A gente tem menos sala por complexo porque o Brasil chegou tarde. Porque exatamente quando o Brasil começa a chegar aqui, a gente ainda teve complexos de 15 salas, como o de Guarulhos, o New York City Center, mas logo a seguir, alguns países, México inclusive, começaram a viver crises de exibição, porque uma empresa estava abrindo um multiplexo de 25 salas aqui, a outra estava abrindo um multiplexo de 25 salas ali. A competição começou a chegar a níveis absurdos, de, por exemplo, os exibidores reduziram o preço do ingresso para $1, ou um peso. Era o equivalente a $1, em alguns no México e em alguns países da América Latina, com um único objetivo: botar a gente dentro do cinema para consumir pipoca, porque o filme começou, simplesmente, na época, ainda tinha cópia 35mm para pagar. Essa guerra de preços acabou não durando muito, porque os próprios exibidores viram que aquilo não fazia nenhum sentido. Mas, como resultado, na média, o número de salas por complexo começou a diminuir. E aí já pegou o Brasil ainda no processo de construção dos seus multiplexes. Então, os primeiros anos do multiplex no Brasil, a média era quase de 10 por sala. 10 salas por complexo, perdão. Isso vai caindo exatamente a partir daí. Um outro problema que a gente tem aqui no Brasil, que o México, por exemplo, não tem, é o juro, o custo do terreno. Enfim, você conhece esse problema melhor do que eu. Melhor do que eu. No México, muitos exibidores, a Cinépolis, por exemplo, é proprietária daquele espaço, daquela propriedade, onde ela tem um multiplex, e tem uma livraria, e tem um restaurante, tem outras coisas ao redor. Aqui não, aqui tudo do shopping. O custo operacional do cinema, eu mesmo não sendo exibidor, eu sei de perguntar, o custo operacional do cinema, proporcionalmente falando, no Brasil é maior por causa da operação dentro de shopping, todas alugadas. Quem é proprietário do seu próprio cinema? Hein? Sim, mas mesmo assim, poucos, né? Então, isso é um problema. Agora, a despeito disso, esse é um período de crescimento do nosso mercado muito importante. O Brasil saiu de 3.000 e poucas salas, das quais, isso muito pouca gente sabe, das quais talvez entre 1.000 e 1.500 não eram salas lançadoras, eram salas de 16mm. E lá na Embrafilme, no antigo Concine e tal, para fazer essa estatística, nós fomos colocando tudo junto. Eu sei porque eu participei. Não, bota aí, pô. Bota aí, é cinema. Está registrado aqui como cinema, bota.
Não, mas não eram cinemas lançadores. Inclusive, não operavam com 35, operavam com 16 milímetros. Os mais antigos, ou certamente os pais de alguns aqui, certamente lembram que a gente tinha uma operação de 16 milímetros importante. Enquanto hoje a gente tem 3.500 salas, tal, e quase todas a gente pode dizer lançadoras. Quase todas lançadoras. Então, a gente... Essa é a segunda fase, e a gente tem a terceira fase, que é a fase do fundo setorial, que é a fase que a gente vive até hoje. Ainda estamos nela. Há um crescimento muito importante do público total, em média, e há um crescimento do público do filme brasileiro, e o percentual de mercado mais ou menos se mantém igual. E o número de lançamentos sai de 53 por ano para 134 filmes brasileiros lançados por ano. O próximo slide, eu vou separar esse terceiro período aqui para a gente ver como é que ele estava antes da pandemia. De 2008 a 2009, ele tinha um percentual de 14%, com 116 lançamentos, e uma média de quase 21 milhões de espectadores por ano. E depois da pandemia, o próximo slide, por favor. O ano de 2020 eu simplesmente não considero, mas no pós-pandemia, de 21 para cá, o público caiu para 5,5%, o público total está perto de 100%, a nossa participação de 6%, em média, embora no ano passado a gente já teve 10%, a gente já volta, vocês vão ver, a operar perto de uma média, digamos, uma média histórica, e o número de lançamentos vai a 188 pós-pandemia. Nunca se lançou tanto filme, nunca na história desse país, eu adoro essa frase, nunca antes na história desse país se lançou tanto filme como se lança hoje, nos últimos anos. Vamos ao próximo slide, por favor. Aqui é uma tabela-fonte que é para a parede de 95 para cá. Não considerei o ano de 2020, foi de 95 a 2024, são os nossos dados lá do filme B, o público brasileiro, o público total, a participação de mercado ano a ano, o número de lançamentos, que começa com 12 e inverte aqui para 210, ano passado, e uma coisa que eu acho muito importante, que é a presença dos filmes brasileiros nas maiores bilheterias do ano. Aqui tem duas tabelas de variáveis, uma com os filmes brasileiros nas 20 maiores bilheterias e depois os filmes brasileiros nas 10 maiores. Quer dizer, quando eu estou falando ali que tem dois, aqui em 2024, foram 3 filmes na lista dos top 21, esse 1 está incluído lá, porque ele é parte dos top 10 e, obviamente, dos top 20 também. E aí eu botei uma estatística em cima disso, um trabalhinho estatístico, para ver o seguinte: qual é a relação? Há alguma relação entre essas variáveis? Obviamente, há uma relação entre público brasileiro e participação de mercado. É natural que haja isso. Embora, lembre-se que lá atrás, nos anos 80, a gente chegou a viver uma situação de queda de público e aumento no market share, porque o filme estrangeiro apresentava uma queda de público ainda maior. Então, o market share pode subir numa situação de queda profunda de público, que foi o que a gente viveu nos anos 80. Mas, via de regra, quando você tem um maior público brasileiro, você vai ter um maior público, uma maior participação de mercado. Então, eu fiz como é que essas variáveis, qual é a correlação entre elas e a participação do mercado? Então, vamos ao próximo slide, por favor. Esse índice de correlação é um índice que varia de -1 a +1. Quando ele é positivo, ele indica que as duas variáveis sobem juntas. Quando ele é negativo, indica que uma variável sobe e a outra desce na mesma proporção. Isso é uma fórmula estatística. Indica, quer dizer, quando esse número está perto de 0, entre 0 e 0,3, é praticamente desprezível a correlação, ela é fraca entre 3 e 0,5,
é moderada entre 0,5 e 0,7, e ela é forte a partir daí. E ela é muito forte nos últimos, a partir de 0,9. A análise que eu fiz mostra o seguinte, que a correlação mais forte é entre a presença de filmes brasileiros nas listas dos 20 maiores e dos 10 maiores e a participação de mercado. Quanto mais filmes brasileiros nós temos entre os 20 maiores do ano ou entre os 10 maiores do ano, especialmente entre os 20 maiores, ela é um pouco maior, melhor a participação de mercado. Obviamente, há uma relação positiva entre público brasileiro e participação do mercado, e o grau de relação entre o número de lançamentos e a participação do mercado é muito fraca. A gente pode ver isso nos próximos slides. Aqui, antes disso, só um pouco sobre o número de lançamentos. Naquela primeira fase, de 95 a 99, 22 por ano, houve uma evolução de 12 em 95, e em 99 chegou-se a 31. De 2000 a 2007, aí eu usei esse 2000 porque é exatamente quando a gente começa a ter uma estatística da presença de filmes brasileiros naquelas listas de top 10 e top 20. Mas nesse período de 2000 a 2007, que é um pouco maior do que o período da medida provisória, mas é importante exatamente porque a gente tem os números. Nós tínhamos uma média de 47 lançamentos por ano e uma evolução que foi de 30 no final do período anterior para 82. E de 2008 até hoje, uma média de 134 por ano e uma evolução que vai de 82 para 210, que foi o número do ano passado. Notem que eu fiquei, honestamente, chocado, apavorado, quando o pessoal aqui da ANDIA, enfim, da Associação Nacional dos Distribuidores Independentes, aquela moça falou que é 157, é isso mesmo? 157 filmes esperando para serem lançados e que não são lançados por falta de verba para comercialização. Enfim. Agora a gente pode ir para o outro slide. Só para terminar, quer dizer, então a gente vê que tem uma participação 0,9 é muito forte entre o público brasileiro e a participação percentual no primeiro período, no segundo, no terceiro e até mesmo lá, em 2000 a 2024. Apesar esse número cai porque exatamente os últimos anos são muito tumultuados em função da pandemia, em função de tudo que a gente viveu e da crise do mercado, mesmo não considerando 2000, provoca uma certa queda, mas ainda é uma relação forte. E o número de lançamentos é curioso, porque no primeiro período ele é altamente positivo. Claro, nós saímos de 3 lançamentos por ano para 30. Então, há uma relação muito positiva entre o número de lançamentos e a participação de mercado, mas ela já fica inexistente entre 2000 e 2007 e é desprezível nos anos seguintes. É interessante notar que esse sinal de menos indica o seguinte: quanto mais lançamento, pior o market share. Mas, na verdade, essa é uma correlação que não é uma correlação expressiva, então a gente não deve considerar isso. E agora acho que é o último slide, que é a participação aqui nessa linha de baixo das 20, aquela presença de filmes brasileiros nas listas das 20 maiores bilheterias e presença de filmes brasileiros nas 10. E aí a gente vê que há uma relação sempre forte, né? E, para mim, aqui é a conclusão. Quer dizer, o que nós precisamos para manter o market share, que a gente está tendo, que teve ano passado, esse ano, no primeiro trimestre, o primeiro trimestre fechou com uma participação do filme brasileiro no mercado de 28%. 28%. Em função dos lançamentos que a gente
que a gente teve, e 25%, mais ou menos, 25%, 26% acima do ano passado, enquanto o filme estrangeiro está ligeiramente menor. Obviamente, eu não acho que isso vai se manter até o final do ano, mas acho que a gente vai chegar pelo menos nos mesmos 10, ou um pouco mais, um pouco acima de 10, eu acho. Mas é puro achismo. Porque a gente depende de muitas coisas que a gente não tem muito como saber, especificamente, por exemplo, a data do filme, qual é a verba que o filme vai ter para lançar, que é uma questão chave, como a gente discutiu ontem aqui. Mas, na minha opinião, a criação de uma... E aí, ontem quem falou isso aqui foi o Léo, eu acho, que falou que não tem planejamento. Não tem planejamento. E não tem execução, até porque não tem plano, você não vai executar, que você não tem, né? Mas é possível, sem alterar nada, nenhuma lei, sem alterar nenhum orçamento, mantendo os dinheiros todos que estão já alocados, é possível, sim, você ter um programa que vise manter 3 ou 4 filmes brasileiros entre os 20 maiores. E ir subindo esse número, né? Porque isso vai refletir no percentual do mercado. Vai refletir no percentual do mercado do cinema brasileiro. E isso é o que vai fazer esse bom momento continuar. Ontem se falou muito isso aqui, né? O que vai acontecer, o que vai acontecer, será que vai acontecer? Eu não sei. A gente precisa de filmes como eu ainda estou aqui, como Auto da Compadecida 2. O Auto da Compadecida 2 é um filme de 4,5 milhões de ingressos. O primeiro, que foi um excepcional, fez 2 milhões e pouco, foi a gente que lançou. Esse é um filme de 4,5 milhões. E quando a gente viu a renda dele, por região, é excepcional, porque é Nordeste. É Nordeste e um pouco Norte, mas é fundamentalmente o Nordeste, que é uma coisa que hoje a gente tem que não tinha muito. Antigamente a gente tinha uma certa dificuldade no Sul, ainda tem na região Sul uma certa dificuldade, mas não era comum um filme de coisa, eu não lembro, nem Trapalhões, gente. Fazia 4 milhões de ingressos, e tinha uma presença tão forte de uma região como teve o Auto da Compadecida na região Nordeste. Como teve, por exemplo, ontem o Léo falou isso aqui, né? O Rio de Janeiro tem uma participação de mercado superior à média nacional, teve no ano passado. Isso tem muito a ver com ele, porque o filme dele, o do Claudinho Bochecha, Nosso Sonho, fez quase 500 mil ingressos, e a presença do Rio de Janeiro na renda do filme é absolutamente espetacular. O filme praticamente se sustentou na zona norte do Rio de Janeiro, ali na fronteira entre o Rio e a Baixada Fluminense, e no antigo estado do Rio, ou seja, no interior do estado do Rio. Eu, por exemplo, fui saber que o filme que eles eram da região de São Gonçalo, eu também não sabia. Quando eu comecei a ver as rendas de São Gonçalo e Niterói. A gente lá no filme B, a gente vê a renda por cinema, por região e por cidade. A gente faz, imagina, como eu me divirto, né? Dá para ver tudo, e literalmente tudo. Até as sessões a gente consegue ver, o número de sessões a gente consegue ver. E como isso influencia no resultado de qualquer filme, não só filme brasileiro, qualquer um deles. Mas, voltando aqui ao caso do Claudinho Bochecha, fundamentalmente no norte na região norte da cidade do Rio de Janeiro e no interior do estado do Rio de Janeiro. O resultado que a gente não viu, por exemplo, com a mesma extensão no Mamonas, mas a presença de São Paulo no Mamonas é muito maior proporcionalmente do que outros filmes. Então, hoje, a gente até tem essa possibilidade. Isso tem muito a ver com o tipo de propaganda que a gente tem hoje para fazer, que é a propaganda basicamente digital, né? Nas redes sociais. Seja o espontâneo, seja na programação mesmo, né? Hoje é possível você definir o seu público-alvo e fazer uma propaganda direto para aquele público-alvo, né? Eu vivi isso, por exemplo, trabalhando junto com a turma que lançou a Elo, quando a Elo lançou Medida Provisória. A gente fez a propaganda assim, especificamente para a comunidade negra, né? Que respondeu ao filme. A gente tinha 2 formadores de opinião dessa comunidade muito importantes, ligados ao filme, o Lázaro e a Thaís, os 2 trabalhando intensamente, maravilhosamente bem,
E a resposta foi uma resposta que eu, como profissional de cinema, que há muitos anos, há décadas, eu vinha sonhando com um filme como esse, fui ver isso acontecer já no final, digamos, da carreira, né? De ver um filme como voltado para você. A gente pautou assim, não, a gente só quer a comunidade negra. Porque, veja bem, o Leblon, eu quero o Leblon. Esquece o Leblon. Jardim, pode esquecer. A gente quer a área popular. A área popular. E foi a área popular que respondeu. O que é também, gente, uma situação inédita. A gente hoje tem filmes que respondem na área popular, e só na área popular. Há diferenças de ingresso entre filmes é importante, porque os filmes da área popular, os preços do ingresso são menores do que, obviamente, das áreas de classe alta. Há uma incidência maior de meia. Os dias de ingressos promocionais durante a semana respondem de uma forma que os outros não respondem. Então, hoje, o Brasil ainda tem... O mercado de cinema hoje no Brasil na minha opinião, na relação com o público, saudável. Não tem nenhum problema nisso. Os problemas que a gente tem problema de programação, tem sessão de menos, tem sessão de mais, tem problema para pagar conta, tem todos os problemas que a gente falou aqui esses dias todos. Tem, mas a gente está vivendo um momento muito bom, eu acho. Eu, quando estava fazendo isso, fui lembrando, né? Falava, 82, o que a gente lançou? Então, eu fui lembrando, eu sou muito pautado minha memória funciona muito assim, né? 82 é o ano de Garota Dourada. Foi o ano de Pra Frente Brasil, que derrubou a diretoria da Embrafilme. E eu sempre vou fazendo esse tipo de coisa, e eu fui lembrando das situações que a gente viveu, e a gente hoje tem uma situação do mercado em geral muito boa. Eu não tenho muita dúvida disso, não. E temos todos os problemas que a gente sabe que tem, né? Eu não sei se a gente tem mais um slide, eu acho que não. Então, dá para fazer, dá para pensar. O Nilson falou isso outro aqui. Quem é que está pensando nos filmes que, em 2026, estarão entre os top 20 do mercado? Vocês estão pensando nisso? A gente sempre... Há um grupo de produtores, há um grupo de distribuidores que insiste muito nessa tecla da importância de termos um conjunto de filmes que sejam filmes que visem fazer dinheiro no mercado brasileiro de cinema. Ponto. Há de se ter mecanismos ágeis, como era o adicional de renda, que lá atrás financiou grande parte da produção brasileira, independente da Embrafilme, e que se financiava com o adicional de renda. Mecanismos de acesso automático, de financiamento automático, são fundamentais para isso. Isso é possível fazer sem mexer com nenhum edital, sem alterar absolutamente nada do que está aí, só aproveitando melhor a estrutura que está aí, que já existe. Basta pensar e basta executar, não é muito complicado. E, nesses anos todos, eu aprendi uma coisa só. Formação de plateia é fundamental. Levar criança nas escolas para o cinema é fundamental e, além de tudo, é uma coisa, para a gente que trabalha com cinema, tanto na distribuição, na produção, na exibição, extremamente prazerosa, né? Ver a emoção de uma criança entrando, algumas delas, pela primeira vez, numa sala de cinema. Sempre foi assim. Agora, você forma a plateia mesmo quando você tem um Trapalhão, uma Xuxa, uma Turma da Mônica, um Chico Bento, um Alto da Compadecida fazendo dinheiro. Assim é que você forma. Porque senão é o único jeito que você tem de formar a plateia. É aquela criança, quando é adulta, lembrar a experiência que ela teve assistindo a um filme do Trapalhão, assistindo a um filme da Xuxa, assistindo a um Alto da Compadecida e levando o seu filho para fazer a mesma coisa. Então, quando a gente fala em ter um conjunto de, vamos dizer que desses 200 filmes, 10%, que tenham como objetivo fazer 1 milhão de ingressos, a gente vai conseguir colocar pelo menos 5 deles entre
entre os 20 maiores do ano, em geral tem uma marquinha ali que são 2 milhões de ingressos para você entrar hoje nessa lista dos 20 maiores. O Vitória, por exemplo, que ainda está entre os 20 maiores deste ano, certamente não estará no final do ano. Mas não importa. Esse filme já fez mais do que estava se esperando dele. Então, ele já cumpriu o seu papel. Então, é isso que eu acho que precisa. Precisa alguém pensar nisso e, principalmente, executar isso. Foi ótimo. Temos mais uns 20 minutos aqui para perguntas. Boa tarde, gente. Tudo bem? Rodrigo, imagino que você já tenha cansado um pouco de falar, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. É o seguinte, você falou uma coisa que eu achei bem curiosa. Assim, em algum momento você cita diretores que estavam ali na boca do lixo e, de uma certa forma, fala ali de diretores que estavam naquele momento e que tinham também, além de tudo, uma qualidade muito grande, né? Você falou do Walter Hugo Cury, do Carlão Reichenbach. E esses filmes, uma pergunta mesmo, assim, esses filmes, alguns deles tinham ali, poderiam ser considerados talvez um filme médio em termos de público, né? Imagino que sim, não eram grandes. O Walter, não, o Walter era grande. Uhum. O Carlão, não, o Carlão era mais médio. Nesse sentido, como que você tensionaria esse público, esses filmes médios dos anos 80, que poderiam ser, chamamos até aqui de filmes alternativos ou filmes de arte ou qualquer coisa que o valha, em relação a hoje? Aonde está hoje? Então, estão aí, exatamente aí. A gente, nessa semana, viu 4, 5 deles aqui. Exatamente a mesma coisa. Isso não mudou. Isso não mudou. Quer dizer, o que você tinha, o Carlão, por exemplo, ele foi para a Embrafilme depois. Obviamente, ele não foi para o filme pornográfico. Então, ele ficou sem alternativa. A alternativa que ele teve foi ir para a Embrafilme. O Walter Cury, que tinha ido, mas não era digamos, um cliente todo filme, né, na Embrafilme. Ele fazia filmes para o Massaíne, por exemplo, para o Galante, para produtores de São Paulo que não operavam muito, ou não operavam muito com a Embrafilme. Ele também foi para a Embrafilme. Né? E o pessoal que foi para a pornografia sumiu. A ponto, eu não lembro mais deles, não sei onde estão. Né? Tem isso. O que é importante aí é que a gente lançava isso, eram 80 filmes por ano. A Embrafilme lançava 26. Quer dizer, você tinha um mercado que lançava os outros. Né? E você tinha esse tipo de filme. Né? Agora, há 2 semanas, relançaram o filme Onda Nova, que era um filme sobre que me tocou muito, porque é sobre futebol, e sobre futebol feminino. Né? E é uma coisa que a gente discute muito lá no meu grupo de pesquisadores de futebol, que é essa coisa do futebol feminino, da força. E ele é exatamente no momento que o futebol feminino começa a ser liberado, e que é um filme genial, né? Com a Carla Camburati, Casagrande, Vladimir, a turma do Corinthians, é a época da democracia corintiana, o filme. Né? E ainda assim ele foi censurado. Passou um ano, se não me engano, 1 ano e meio censurado. Eu nem lembro direito do lançamento dele, porque foi uma época que eu fui para a TVE. Mas ele passou 1 ano e meio. E eu acho que esse tipo de filme existia naquela época e vai existir. Quer dizer, ontem falaram aqui dos Gazela, o Abismo, que o Paula falou aqui, era da Embrafilme. Foi feito pela Embrafilme, mas ele fazia fora também. Né? Às vezes ele não fazia dentro, enfim. Tinha não era tão dependente da Embrafilme. Esse é um ponto importante que eu estou lembrando agora, que eu acabei não falando. Não tinha uma dependência do Embrafilme como tem hoje com o Fundo Setorial. Essa dependência do Fundo Setorial é um dos grandes erros da política de audiovisual no Brasil nesse período todo, particularmente do FSA para cá. Porque foi uma política de Estado, por exemplo, tirar as distribuidoras americanas do negócio de distribuição direta. Isso foi uma política do Estado. Eu sei, porque eu fui fragorosamente derrotado por isso. Porque eu lutei contra isso todos esses anos. Isso é um erro, isso é um erro, isso é um erro.
Isso foi incluído dentro de uma política do governo, naquele momento, de formar os grandes campeões nacionais de cada setor da indústria, de cada setor do serviço, enfim, várias histórias. Só que aqui no cinema não funcionou assim. Né? Não temos grandes distribuidoras brasileiros. Né? Com o poder que, por exemplo, uma empresa americana, e que naquele momento estava tendo. Isso aconteceu no momento que, além da Sony, que já vinha desde os anos... A Sony começou a operar filme brasileiro antes da lei do audiovisual. Né? Eu, quando fui contratado para ir para a Sony, isso contou, porque a Sony queria fazer. Dizia, uma questão contábil. Não era só uma questão contábil, a Sony tinha essa prática em outros países e queria fazer isso no Brasil, e via uma oportunidade. Mas ali, naquele momento, tinha a Fox muito forte, a Warner muito forte, a Disney muito forte, inclusive junto com a gente lá na Sony. E congelar, por exemplo, o valor do artigo 3º. O valor do artigo 3º, todo esse quadro que vocês viram aqui, ele foi de 3 milhões. Todo ele. Desde 95 até 2024. O valor do artigo 3º, o teto era 3 milhões. Em 95, 96, até o 2003, por exemplo, eu lembro muito bem disso, que a gente fazia, com 3 milhões, dava para fazer 2 filmes. Botava 1,5 milhão num, 1,5 milhão no outro, o produtor complementava isso com o artigo 1º e o filme ficava pronto. Em 2008, você não conseguia fazer metade de um. E aí as empresas foram perdendo competitividade e deixaram de operar. E aí se criou um modelo, né, e isso foi criado, isto foi pensado nos laboratórios que traçaram a política do audiovisual brasileiro, seguinte, que é um modelo que é uma maravilha para qualquer financeiro e qualquer advogado de grande corporação, que é o seguinte, você vai me colocar um dinheiro aqui, eu vou te devolver esse dinheiro por uma pequena margem, não é muita, pequena, mas a sua segurança total, seu risco é nenhum. Porque, pela lei, as empresas continuam sendo obrigadas a ou investir 70% do imposto na coprodução de um filme brasileiro independente, ou pagar as 11% a mais de uma sobretaxa, né, que ninguém quer pagar, ninguém paga. Então, você continua investindo. A lei não fala que você tem que distribuir, a lei fala que você tem que coproduzir. Então, eu coproduzo, você distribui, ele distribui. Eu não arrisco nada de P&A. Quando ontem falaram aqui, quem estava aqui ontem falou a questão do P&A de risco, que tinha e não tem mais. Não, tinha e não tem mais porque o Estado brasileiro bolou isso, essa fórmula. Genial. Eu vou te fazer uma operação sem risco. Eu já quando eu saí da Sony em 2018, eu não conseguia convencer os caras que o nosso objetivo não era esse. Eu não quero ser coprodutor financeiro de um filme. Eu quero ser, da pior das hipóteses, co-distribuidor. De co-distribuidor, eu topo. Fui eu até que, pela primeira vez, quem criou isso fui eu e Bruno Weiler. De você ter uma parceria na distribuição. Mas ser só o coprodutor financeiro e ainda ter um pedaço da comissão de distribuição, isso não me parece nem muito justo. Perdi. Eu não tenho nenhum problema. Fui derrotado fragorosamente. Tomei um 7-1 nisso. Talvez 0. Acho que não tem nenhum gol de honra. E até hoje você vê isso. Né? Você vê as empresas... Curiosamente, a Sony nunca fez isso. A Sony nunca gostou muito de fazer isso e sempre evitou fazer isso. Mas as outras fazem. Queria fazer uma pergunta para o Saturnino e para o Marcelo. Vocês mostraram bastante número, e aí eu acho que a conversa, quando tem número, ela fica um pouco mais lúcida. Vocês têm uma ideia ou um número de salas que a gente deveria ter no Brasil, considerando todo esse patamar, aí, cenário que vocês colocaram de produção, número de filmes brasileiros, Hollywood? Vocês têm uma ideia do que seria justo a gente ter no Brasil em número de salas? 210? Eu fiz essa conta. Já perdi.
64. Eu sempre tive na minha cabeça que a gente tinha que trabalhar com menos de 50 mil habitantes por sala. A primeira vez que eu fiz isso era um número que mais ou menos que o México tinha. Então, o número brasileiro, diga-se de passagem, esse 64 era 100, quase 100. Então, nós já chegamos na metade do caminho, eu diria. Mas, obviamente, ainda falta. Agora, é isso, filho. Eles sabem melhor do que eu, muito melhor do que eu, as dificuldades que há para abrir um cinema, para botar um cinema, embora hoje em dia esteja até mais fácil de fazer. Mas você ainda tem a questão de juro, que agora vai voltar a ser uma questão, né, importante. Você ainda tem a questão do terreno, do custo do terreno. Você ainda tem a questão de você ter que lidar com outro cara, que às vezes... Eu acompanhei uma evolução do shopping center. O cara do shopping center botava o cinema debaixo de escada. E eu vi isso acontecer, de chegar para visitar o cinema. Onde é que está o cinema, pô? Cadê o cinema? Estava ali, debaixo de uma escada, embaixo de um play center. Tinha um play center em cima, embaixo era o cinema. Depois, aquele mesmo shopping montou um multiplex de 10 salas. O mesmo shopping. Evidentemente, fechou aquele... mas eu vivi isso, de você entrar no cinema assim, fala lá, um monte de gente entrando na sala. Falei, não, Rodrigo, aqueles caras estão indo para o banheiro. O cinema era do lado do banheiro. Tinha mais frequência no banheiro do que no cinema. Então, eu falo, bom, melhorou muito, né? Mas ainda falta, né? E a gente não tem uma política realmente para exibição. Enfim, o Marcelo falou isso, eu concordo inteiramente, não tem. Né? Digamos, um dos meus votos vencidos foi não ter um adicional de renda para o exibidor brasileiro. Para mim seria uma coisa extremamente simples de fazer. Se você tem a cota para cumprir, você cumpriu a cota, a partir daí você tem um percentual da renda. Toma aqui, um percentual da tua renda. Ponto. Muito simples, muito rápido, muito como era antigamente. Né? Sem burocracia. Esse negócio do sem burocracia, eu sei que é impossível hoje em dia. Enfim, estou, na minha cabeça, numa memória de quando você estava fazendo programas de desburocratização do país e a coisa ficou ágil. Né? Hoje em dia é tudo muito complicado, porque todo mundo acha que todo mundo é ladrão, e o cara vai pedir o certificado disso, o certificado daquilo, o certificado daquilo outro. Quer dizer, a digitalização na burocracia foi extremamente negativa, ao meu ver, porque aumentou extremamente. Primeiro aumentou as fraudes, aí aumenta o sentimento de que todo mundo é ladrão, aí aumenta o controle. Outro dia a Ancine estava pedindo extrato de conta. Não basta você mandar uma nota fiscal dizendo, não, eu cobrei o cara, está aqui. Não. Mostra o extrato da sua conta que você recebeu. O cara, e obviamente a Ancine não tem capacidade de gerir isso. Ninguém tem capacidade de ver essas contas todas. Isso vai ficar lá encostado num dia, até um dia vai chegar. Ih, não examinou a prestação de contas. Tá? Mas, enfim, isso são outras histórias. Bom, eu tenho uma outra teoria. Né? Eu acho que a questão de relação população, número de salas, na realidade atual, está da década de 20, né? Estamos na terceira década desse século, não se encaixa mais. Né? A gente precisa... O excesso de conteúdo, por mais que o governo brasileiro tenha investido bastante em relação a isso, e o Rodrigo mostrou perfeitamente aí uma quantidade de mais de 200 filmes sendo produzidos em um único ano, eu acho que isso é uma tendência, né, mundial. A gente está mais fácil de fazer cinema e está mais fácil de fazer audiovisual. Hoje você faz um filme com um iPhone, facilmente, né? Então, facilmente você vai ter mais conteúdo. Há um fetiche geral, lógico, de querer entrar na tela grande, e essa é uma maior dificuldade em qualquer lugar do mundo, até em mercados como o México ou os Estados Unidos, que tem bastante sala para o complexo. Então, eu acho que a gente tem localidades suficientes no Brasil. Qualquer abertura de localidade a mais, e eu já fiz e refiz análises estado por estado, se está faltando alguma cidade, que falta alguma sala de cinema, qualquer tentativa agora de abrir em determinadas regiões, municípios, são tentativas de alto risco, né, de abrir salas.
E quando a gente vai para micro-regiões, né, que aí, principalmente as capitais, sim, ainda há bastante espaço. São Paulo, por exemplo, região da Zona Norte, extremo oeste, esse extremo leste da cidade de São Paulo, tem espaço de sobra para abrir cinema. Mas para cidades, está cada vez mais difícil. Abrindo um cinema numa cidade de 25 mil habitantes, 50 mil habitantes, é suicídio. Quem é exibidor sabe muito bem disso. Né? Então, aí onde que eu falo, a realidade do pensamento da Ancine, desde que foi fundada, de ter, precisamos ter uma sala para cada 25 mil habitantes. Toda cidade do país precisa ter pelo menos uma sala de cinema. Quer dizer, ter 5.500 salas de cinemas no mínimo. Né? Do ponto de vista comercial, é suicídio. Né? E aí, se a gente abrir uma sala em cada uma das cidades, a gente vai continuar com o mesmo problema dos produtores querendo escoar 210 filmes com uma sala por cidade. Não faz sentido. Né? E não há recurso, nem privado, público, que vai bancar essa conta. Né? Então, eu insisto ainda em maior quantidade de salas por complexos. E, principalmente, complexos que já estão consolidados, já estão funcionando. Né? Isso diminui o risco da abertura e abre mais chances de abrir. Eu adoro esses controles que a Ancine sempre tem colocado, de limitar a quantidade de salas, complexos, né? Penalizar de alguma forma, que às vezes você entra com Divertidamente da vida, é aquele momento que já faz 3, 4 meses, não importa se é filme americano, se é filme estrangeiro que não é americano e filme brasileiro, que não dá nada, e você precisa pagar as contas, chega uma situação Divertidamente a entrar, com certeza você vai ter que entrar com todas as salas, todas as sessões, para cobrir todo o prejuízo que você teve nos últimos 3, 4 meses. Né? Uma das maiores reclamações que eu ouço dos produtores é: nenhum exibidor me dá chance, nenhum exibidor me dá chance. Gente, o exibidor não dá chance para nenhum distribuidor. Se o filme não dá certo, ele sai de cartaz. Foi lançado o filme da Paramount Pictures, produção de mais de 50 milhões de dólares, Novocaine. O filme, na minha operação de Poços de Caldas, com 3 sessões diárias, fez R$500 a semana inteira. Entendeu? Filme americano. Né? Então, imediatamente, falamos com a distribuidora, o filme vai sair de cartaz. Não importa se é americano, não importa se é uma distribuidora renome hollywoodiana. Se o filme não está dando resultado, ele tem que sair. Né? Então, se a gente tivesse um pouquinho mais de sala, a operação de Poços de Caldas são de 4 salas. Se tivesse 5 salas, no mínimo a gente falaria, tá legal, a gente vai dobrar mais uma semana com uma sessãozinha, até no horário nobre, porque eu tenho mais salas para prover para você. Só que nessa próxima semana eu tenho um Minecraft, ou eu tenho que dobrar o Ainda Estou Aqui, que é impossível tirar o filme de cartaz. E para ser sincero, acho que todo exibidor sabe disso. A gente foi obrigado a tirar o filme de cartaz semana passada para entrar na Globoplay. Né? Ok, né? Eu acho muito respeitável o que a Globoplay fez durante todo esse tempo. Eu estava presente na cabine de exibidores, conversando com toda a cúpula da Sony, né? O André, a Dani, a Camila. Eu achei incrível a estratégia que eles fizeram, né? Que foi na linha de... A primeira pergunta que eu fiz pós-exibição: quando é que o filme vai entrar na Globoplay? E a resposta deles foi: enquanto o filme estiver dando resultado, a Globoplay não tem data definida. E ela respeitou. Não tem plataforma nenhuma no mundo que pensou dessa forma com o exibidor. E olha o sucesso que deu. Né? A Renata, a repórter da Exibidor, está aqui comigo. A gente comentava e ela sempre discutia algo que eu achava espetacular. Né? Ela torcendo, tipo, a Globoplay vai ganhar um Oscar primeiro que a Netflix. E aconteceu. Né? Ela ganhou primeiro. Então, há toda essa estratégia de lançamentos e ter streaming. E a gente cada vez mais vai ter lançamentos de filmes. Né? A gente hoje fechamos 24 com 210 produções nacionais. Com ou sem recurso público, a gente vai aumentar essa quantidade de filmes. Como é que a gente vai escoá-las? Não há condições de lançar tudo isso. Oi? 157. Não é? Pois é, não há condições. Agora, quanto mais quantidade, mais chance de a gente encontrar grandes projetos. Né? Então, sim, vale a pena e é importantíssimo o investimento público,
mas também tem que ter uma noção de o que faz sentido entrar no cinema e o que faz sentido entrar em outras plataformas, porque não vai haver espaço para entrar no cinema. Né? Então, eu sou mais a favor de a gente aumentar o nosso parque. Né? Eu olho essa sala aqui do Cláudio, né? E ele falou que é a menor. Né? Eu dividiria já essa sala aqui em duas. Né? A operação do Cine Marquês da Paulista é uma operação de uma sala, originalmente, uma produção, uma sala de 370 lugares e uma sala de 96 lugares. Na esquina da Paulista com a Augusta. 370 e 96. As primeiras expocines que eram passadas lá, os exibidores. Por que você não divide essa sala 370? Primeiro, uma heresia em nome do nosso cinema. Né? Segundo, a gente tem outras fontes de renda, entre elas eventos corporativos, até pré-estreias. Então, uma sala grande faz sentido naquela região. Né? Mas faltava uma terceira sala. A gente pegou um lobby, o cinema tem 2 lobbies, pegamos um dos lobbies e fizemos uma sala de 27 lugares, com o escritório inteiro contra, o banco contra, todos contra aquelas salas. E quem está presente com essa ideia é até o Ricardo Laporta. Marcelo, você está no metro quadrado mais caro do Brasil, e isso aqui está morto. Não, a gente ia fazer um escritório da Tonks lá. Não faz sentido você fazer isso. E todo mundo contra, exceto o Ricardo, está aqui, que tem a sugestão. Não é? Não é? E o projetor, esse é um problema sério ali, porque o tiro é curto e a gente teve que fazer umas adaptações, só apenas um projetor dá certo, e a gente está até sofrendo esse projetor. A gente montou a sala, contra banco, contra financeiro, contra contabilidade, que essa sala jamais será paga. Né? Mas eu sempre falava, as outras 2 salas vão pagar essa terceira, porque eu vou ter mais oportunidade de opções de horários, vou conseguir deixar mais tempo filmes que estão em cartaz, e se o filme está na terceira, 4ª semana, joga na terceira sala, que eu não tenho uma taxa de ocupação de 2% na sala 1. Posso ter uma taxa de ocupação menor. Hoje, essa sala 3 é a melhor sala do Cine Marquise. No final de semana, a taxa de ocupação é de 100%. E ela se paga. Eu jamais esperaria que essa sala se pagaria, porque uma sala ideal pequena é de 50 lugares. 40, não de 27. A gente montou um formato de... tem 3 fileiras apenas, 2 fileiras são de poltronas tradicionais, e a fileira da frente a gente colocou poltronas VIP. E o que acontece? As primeiras poltronas são vendidas rapidamente, e aí a gente coloca um upcharge de R$30, se você quiser pegar as últimas poltronas, porque é uma poltrona VIP. Então, cada sessão se arrecada R$700, R$750, dependendo da quantidade entre inteiras e meias. É aonde que está a prova de que quanto mais salas, melhor. Não de 27, gente, aí é muito arriscado. Mas, pelo excesso de conteúdo, pelo próprio o Rodrigo falou, pela campanha que foi feita em medida provisória, foi feito um filme exclusivamente para negros. Assim como Minecraft foi feito um filme exclusivamente para essa turma que gosta de videogame. A gente está agora com Microcosmos, que está praticamente impossível a gente garantir a alta ocupação em salas de 300, 400 lugares. Então, ter um complexo com salas de 300, 400, num complexo de 10 salas, ter uma sala, duas salas desse tamanho, e as outras demais salas ter 50, 60 lugares, é o suficiente. Esse complexo que o Rodrigo comentou, de Guarulhos, de 15 salas, a menor sala é de 150 lugares. Hoje, aquilo ali é um absurdo. Vive desocupada. Daria muito bem para entregar metade do terreno daquele cinema, e o que sobrar, que são 7 salas, ainda fazer 10 salas ou 15 salas, diminuir. Lógico que é uma obra imensa, eu só estou dando um exemplo da realidade atual da década que a gente está, a terceira década desse século, 2020. A gente precisa de mais salas com menos lugares para a gente dar oportunidade para mais títulos. A gente tem 2 tipos de público. A gente tem aquele público que ele quer ir para o cinema e aquele tipo de público que ele quer ir para aquele filme. O cara que quer ir para aquele filme, ele vai para uma sala de 400 lugares. Agora, o cara que quer ir para um cinema, ele precisa ter um cardápio. Eu vi soluções na Tailândia espetaculares,
né? Complexos de 30 salas, 40 salas. Salas de 20 lugares, 25 lugares. Essas salas são salas de cardápio, né? Utiliza a TMS, não sei se todo mundo entende esses termos, né? A TMS é uma biblioteca, um servidor que você coloca todos os filmes ali. Então, o grupo tem que fechar a sala completa, 20 lugares, 25 lugares, e ele escolhe, ele tem 4 horas para aquela sala. Ele escolhe os filmes que estão em cartaz, todos os DCPs, todos os filmes que estão no ar. Então, uma espécie de streaming fora de casa. Ele escolhe o filme e ele vai ficar as 4 horas dentro daquela sala. E o aluguel daquela sala faz o revenue share, 50%, ou qualquer negociação que faz com a distribuidora para repassar para o distribuidor. Né? Então, a gente está uma mudança de realidades. Né? Durante 110 anos, 120 anos, a gente trabalhava com película. Né? Durante 10 anos, a gente trabalhava com uma espécie de película. Teria que pagar o VPF. Era uma realidade que literalmente parecia que a gente tinha uma película ainda. Embora a gente tinha uma Ferrari ali, a gente teria que tratar aquela Ferrari como uma Fiat Uno. Essa é a realidade. Pós-VPF, a gente tem uma realidade completamente diferente. Negociações de sessões, horários, qual é o melhor horário, nobre, tudo mais. Hoje a gente tem essa realidade dentro de um parque exibidor que é final dos anos 90, começo dos anos 2000. Né, muita sala, com bastante lugar. Deixa eu falar aqui com exibidores antigos, como o Miltinho. Você tem uma operação dele do Jardim das Américas, Miltinho. Qual a sua menor sala? Quantos lugares? Faz sentido hoje? Entenderam? 6 salas ou 5 salas? 6 salas. No mesmo espaço de terreno. 432, né? No mesmo terreno hoje do Miltinho, seria completamente possível ter 10 salas, sendo que a grande maioria é sala de 50 lugares. Entenderam? Agora, quem é que vai pagar a conta de fazer uma reforma nesse cinema do Miltinho para ele ter 10 salas? Não é? Então, é aquilo. Aí faz sentido a gente fazer investimento em cidades de 25 mil habitantes, sendo que a gente tem uma operação na capital do Paraná, que pode virar 10 salas, e aí abriria muito mais chance de entrar mais filmes nacional naquele complexo. Né? Ninguém pensa dessa forma. Ainda pensa. Precisamos levar cinema para a cidade de 5 mil habitantes. Isso é muito sério. É jogar dinheiro público no lixo. Total. Mas, olha, abrir sala em cinemas igual estão querendo abrir sala lá. Uma sala numa cidade de 30 mil habitantes. Para quê? você sabe que tem 2 coisas que são recorrentes. Assim, muda a geração, aí volta o erro. É engraçado isso, né? O Brasil é muito país onde você repete o mesmo erro só porque agora mudou a pessoa. E agora vai dar certo. Não vai dar certo. Essa ideia de abrir sala em cidades muito pequenas é uma ideia dos anos 70, 80. Nunca deu certo. As cidades foram perdendo o cinema. Eu estou falando em que eu gostaria de ter uma relação de 50 mil habitantes por sala, mas em lugares onde, obviamente, uma sala é economicamente viável. Eu sei disso. Sempre soube disso. É a mesma coisa do preço do ingresso. Ontem aqui estavam falando, eu não aguento mais essa história. Não, o preço do ingresso, não há nada mais barato para fazer fora de casa do que o cinema. E o Brasil tem meia. Bem-vindo ao Brasil. A sociedade brasileira criou isso lá nos anos 40, 50 e tal, e está aí até hoje. Criaram de novo. E aí vão criando, o próprio mercado vai ajustando, criando mecanismos de forma que hoje quase todo mundo paga meia de classe média para cima. A classe popular tem mais dificuldade. Tem menos meia na classe popular do que na classe alta. Só abrindo parênteses do que o Ricardo ou do que o Rodrigo está falando, né? Já foi feita uma pesquisa. Existem mais de 500 milhões de direitos de meia entrada no Brasil. Então, quer dizer,
500 milhões. Então, a gente está falando de mais de 2 direitos de entrada para cada habitante do país. Concentrado na classe média alta, porque a classe popular tem mais dificuldade. Isso vocês sabem disso melhor do que eu também. Pessoal, acho que a gente vai ter que terminar, infelizmente. Termina, você... Poxa, que bom, terça-feira, já está acabando o panorama e vocês estão com esse ânimo, que legal. É que a gente tem uma outra atividade, eu não quero que os exibidores saiam fugindo, falando depois que estão cansados, aí eles têm que ficar aqui na sala. Daria para tensionar por vários caminhos, na verdade. Eu acho que a gente, de tudo que se falou, eu gosto muito de pensar isso como encher as salas que existem, né? Essas salas que nossas, principalmente nossas, pequenos e médios, e, sobretudo, também com o cinema brasileiro, não apenas os raros fenômenos que estão acontecendo. Mas, enfim, acho que foi muito, muito rico mesmo, todo o panorama, a perspectiva histórica. Quero agradecer muito a participação de vocês, Marcelo, Rodrigo. Não decepcionaram, eu estava com a expectativa e não decepcionaram. Agradeço muito. E, gente, por favor, os exibidores, vamos dar uns 15 minutinhos e a gente volta aqui para a nossa atividade. Último dia também.